que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Ele é santo, declare que Ele é santo. Só Tu és santo, Senhor. A glória de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, bendito Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nome que está acima de todo nome. Aleluia. Acende a luz para mim aqui, por favor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Você está feliz com o Senhor Jesus? Você sente que você chega no santíssimo lugar? O santo dos santos, como nós acabamos de cantar, é lugar de espiritualidade completa. É lugar onde você consegue realmente adorar ao Senhor. É lugar onde você sente que tem uma comunhão íntima com Deus, direta com o Senhor. Porque aí é que está a diferença. Porque se nós não tivermos uma comunhão íntima e direta com o Senhor, tudo que a gente fizer vai ser apenas uma questão religiosa, mas não vai ser vida verdadeira com Deus. Não vai ser a vida abundante que somente Jesus pode trazer. Não vai ser aquela vida diferente de alguém que foi transformado numa nova criatura. Então é preciso esta comunhão íntima, esta comunhão direta. Feche os seus olhos comigo agora neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nesta noite nós queremos uma comunhão mais íntima contigo, uma comunhão mais próxima, Senhor. Queremos realmente, Senhor, não só cantar, não só visualizar de longe o santíssimo lugar,
mas queremos sim viver nesse santíssimo lugar, Pai. Lugar do qual nós não queremos sair, Pai. Lugar de ministração verdadeira da Tua palavra, do Teu Espírito, da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor, da verdadeira devoção a Ti. Uma vida realmente em comunhão direta e íntima contigo, Pai. Muito obrigado, porque nós temos isso através de Jesus, que rasgou o véu que nos separava do Santo dos Santos. E agora nós podemos realmente estar lá, Pai. E é assim que queremos estar, é assim que queremos viver, Pai. Realiza isso em nós, Pai, e nos conduz, Pai, em todos os momentos. No nome de Jesus, assim oramos, assim te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Então agora você vai ministrar sobre a vida daqueles que estão aí próximos de você. Você vai cumprimentar, mas vai cumprimentar ministrando uma bênção, uma graça, uma palavra de vitória, amém? Faça isso, se movimente agora e cumprimenta todas as pessoas que estão aí, tá? Pode sair do seu lugar, vai para outras fileiras. Todas essas pessoas, principalmente aquelas que você não fala sempre, chega perto, chega junto. Vamos lá, em nome de Jesus, faça isso agora. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Oh, lógico. Glória a Deus. Aleluias. Ministra a bênção para a vida do outro aí. A graça do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Pode sentar aqueles que já terminaram de cumprimentar, se não continue até terminar. Glórias a Deus. Aleluias. Bendizemos o nome do Senhor por tudo. Semana de bênçãos, irmãos. Muitas vitórias, muitas coisas boas aconteceram. As nossas reuniões de segunda-feira, uma bênção. Os nossos encontros de célula, as nossas 8 células, uma bênção poderosa nas mãos do Senhor. O encontro nacional das mulheres intercessoras, que foi ontem, né? Lá na Vila Guilherme, em São Paulo. Quase 3.500 mulheres. Aleluia. Então, esse ministério, que é da Comunidade da Graça, no Brasil, né, tem realmente experimentado grandes coisas da parte do Senhor. E nós pudemos ter aqui grandes momentos de comunhão também. Os homens estiveram se reunindo, não é? Os adultos fazendo um trabalho, né? Passando a tarde juntos, desenvolvendo atividades aí muito gostosas, prazerosas. Os jovens também lá no Parque da Cidade. Então, muita coisa maravilhosa. E hoje pela manhã já tivemos, né, um culto maravilhoso. Culto esse onde nós pudemos, né, festejar, né, com todos os que aqui estavam, né, e aqueles que estão vindo aqui pela noite, né, vão poder festejar também, né, festejando que a família pastoral está aumentando, não é?
Então, Lucas e Heloísa, vem herdeiro aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Temos que celebrar todas as coisas, não temos? Nós somos de celebrar, né? Pulamos de alegria, né? Seja num aniversário, seja em qualquer coisa boa que aconteça com os nossos irmãos. Porque nós sentimos prazer de celebrar, de comemorar, né? E como eu disse pela manhã, né? Tem que se alegrar, né? Com a bênção na vida do outro, né? Tem que ficar feliz, tem que pular de alegria, tem que, né, ser um motivador, né? Tem que estar junto mesmo. É assim que funciona. Que o mundo sem Deus, como é que é? Você conta uma coisa boa, ele, tá, né? Eu que tinha que ter conseguido essa bênção aí, né? Veio para o outro, parece que, né? Tranca, né? Não gosta, resiste, fica bravo, né? Quando tem que ser realmente ao contrário de tudo isso. E, meus queridos, houve um personagem bastante conhecido, né, nas Escrituras, que se tornou famoso por uma frase, né? Uma frase aí que nós já vamos repeti-la e vocês vão se lembrar disso. E se tornou famoso, né, nas Escrituras. E ele realmente deu valor à oportunidade que se apresentou diante da vida dele. Porque nós temos que aprender a aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. E temos que aprender também que aonde nós não imaginamos, Deus está agindo e atuando. Podemos não estar vendo, podemos não estar enxergando, mas aonde nós menos imaginamos pode estar acontecendo algo. Então nós não estamos aqui neste mundo, né, para julgar ninguém, separar ninguém em categorias, né, em classes, em pessoa mais, pessoa menos. Não estamos aqui para isso, mas estamos para ministrar uma verdade que é para todas as pessoas e para todos nós vivermos numa perfeita unidade. Amém, queridos? Só dá para viver numa perfeita unidade se de fato nós formos verdadeiros filhos de Deus e entendermos como o Evangelho aproxima as pessoas, sem barreira alguma, sem preconceito algum, sem dificuldade nenhuma, onde todos nos sentimos participantes da mesma glória de Deus. Então, isso realmente é muito importante. E hoje até a gente cantou, né, no medley ali no começo do culto, né? Cantamos até Vem com Josué, ele está em Jericó, né? E o texto que nós vamos ler aqui, ele acontece justamente em Jericó. Não é o texto de Josué, né? Da queda das muralhas de Jericó, né? Não é esse o texto, mas é também passado, né, na cidade de Jericó, que hoje está na área da administração palestina, né? Inclusive, né, a cidade de Jericó. Abram lá comigo em Lucas, no capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1. É a história de Zaqueu, né? De Zaqueu. As pessoas que recebem esse nome de Zaqueu, né, elas sofrem um probleminha dentro da igreja, né, evangélica, né? Porque tem pessoas que, quando sabem o nome dela, aí já falam assim para ela: Zaqueu, desce depressa. Por causa da história de Zaqueu, né? Que subiu na árvore, a gente já vai ver aqui. Então, por causa desse desça depressa, então aí a pessoa acaba, né, associando, não é verdade? Mas, deixando isso de lado, vamos então para esta história de Zaqueu, não é? Quem que lembra dessa história aqui? Levanta a mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem não lembra dessa história aqui? Não conhece ou já ouviu de relance? Ué, mas tem a turma aqui que não levantou a mão nem na primeira vez, nem na segunda. Hoje tem a turma do nem sim, nem não, muito pelo contrário. Quem não conhece a história aqui, levanta a mão. Ué, então todo mundo já ouviu, então. Quem já ouviu, então? Levanta a mão agora. Deixa eu ver agora. Ah, tá, agora parece que acertaram. Agora sim. Tá bom, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, então. Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso 2.
havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Aqui um primeiro problema. Zaqueu era rico. O mundo tem mania de separar rico e pobre, não tem? Ah, você é rico, ah, você é bem de vida, ah, você é pobre, ah, você nem pobre é, miserável. Ainda tem essa, né? Não, pobre eu era, e agora, né? Agora você está melhor? Não, agora eu sou miserável. Agora eu estou pior do que antes. Não, gente, né? Mas na verdade o mundo faz a separação. Mas essa separação, né? No ponto de vista pessoal, ela é absolutamente artificial. Que o ser humano em si, ele é ser humano em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer categoria, em qualquer classe social. Não tem diferença. E todos carecem da glória do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a Bíblia fala todos. Então já coloca todo mundo em pé de igualdade. Todo mundo precisa. Tem gente que acha que não precisa, não é verdade? Tem muita gente que acha que não precisa. Mas aí Jesus falou, os sãos não precisam, né, de remédio, né? Já está são, já está curado mesmo, né? Já tem tudo mesmo, então você não precisa. Então não é para você. Mas na verdade, quem reconhece o senhorio de Jesus, sabe o quanto precisa dele, o quanto precisa estar nele, o quanto a pessoa de Cristo tem que estar também em nós. Eu estou nele, vou obter a salvação. Ele vai estar em mim, eu vou ser santificado dia após dia, aperfeiçoado dia após dia. Amém, queridos? É preciso entender isso. Então, Zaqueu, além de ser um homem rico, e ainda nessa época de Jesus, então, né, falar de uma pessoa rica, né, era assim, o rico de um lado, o miserável do outro, né? Ele era chefe, ainda chefe, hein, dos publicanos. Quem eram esses publicanos? Eram judeus que serviam ao Império Romano para cobrar tributo. Então eles faziam uma aliança, né, com os romanos que eram invasores, que estavam dominando ali o povo judeu. Então, para o judeu, você fazer uma aliança com Roma, trabalhar para eles, coletar tributo para eles, era uma tremenda traição. Então, você traiu o seu povo. Então, a maioria do povo odiava essa categoria chamada publicano, tá? É publicano porque era como um funcionário público, né? Por isso, publicano, ok? Amém? Tá? Então, eles tinham essa função de fiscalizar, de arrecadar e faziam também as suas tramóias, não é? Para arrecadar mais ainda e sobrar mais, né? Sobrar mais ainda para o próprio, né? Que arrecadava, entregando aquilo que era devido a Roma e também, né, segurando o máximo de lucro para si. Então o povo odiava os publicanos. E aí Jesus entra em Jericó, tinha ali um homem rico, chefe maioral dos publicanos, e Jesus vai mais uma vez quebrar todos os paradigmas, quebrar todos os preconceitos e mostrar que o evangelho é para todo mundo e produz mudança e transformação na vida de qualquer pessoa. Continuando então. Ele, Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele se interessou de conhecer Jesus. Então, sabendo que Jesus estava entrando em Jericó, e o alvoroço para a entrada em Jericó foi muito grande, ele queria ver quem era Jesus. É interessante isso, porque tem pessoas que querem ver Jesus e estão esperando alguém que chegue e diga para ela quem é Jesus, e mostre com a sua vida quem é Jesus. Amém, queridos? Então tem pessoas que estão esperando. Tem gente que teve muitas oportunidades e tem jogado fora as oportunidades, não quer saber. Mas tem aqueles que estão esperando. E às vezes onde você não está esperando é onde vai ter o maior fruto.
aquele ou aquela que você achou que nunca você ia conseguir nem falar nada, nem mostrar nada. Às vezes é justamente esse aonde Deus quer que você vá e aonde você vai fazer toda a diferença. Amém, queridos? Então não despreze, não separe. Ah, esse aqui acho que dá para falar, aquele ali eu acho que não dá. Não tem nada de acho, não acho. O Espírito Santo vai proporcionando os momentos, né, adequados para cada contato, para cada convite, para cada testemunho. E nós devemos simplesmente ficar na brecha e deixar o Espírito Santo nos usar. Amém, queridos? Deixa o Espírito Santo usar você, tá bom? Ah, mas o meu dom não é esse. Não estamos falando aqui de dons e ministérios, né? Dom disso e daquilo, ministério disso e daquilo. Aí são chamados específicos. Estou falando aqui do chamado geral, né? Para todo o povo de Deus. E assim como foi dito a Abraão, digo para cada um de nós agora, né? Se tu uma benção. O que é para ser? Uma? Fala para quem está perto de você. Ser uma benção. Isso. É benção. Ser tu uma benção. Então, o que você vai ser? Uma benção. Uma benção para a vida do outro. Nunca uma pedra de tropeço. Aliás, Jesus falou, né, que quem é pedra de tropeço para o outro entrar no reino de Deus, falou assim, melhor que nem tivesse nascido. Melhor até que amarrasse uma pedra no pescoço e caísse no precipício. Pastor, o que o senhor está falando aí? Não, não falei nada, Jesus é que falou. Jesus é que falou, por quê? De tão grave que é ser uma pedra de tropeço para alguém. E tem pessoas que menoscabam do Evangelho, que abandonam tudo, que não querem saber de nada, porque viram um testemunho ruim. Vocês já não viram pessoas assim? Tá? Você falou, não, querido, mas não é todo mundo assim. O evangelho verdadeiro não é isso, né? A pessoa é que, né, fez totalmente fora, mas às vezes a pessoa ficou tão transtornada com o mau exemplo que ela viu, que ela fala, no fundo acho que é todo mundo assim mesmo, esse negócio aí de evangelho, de igreja, né, de Jesus, não é bem assim. Não é bem assim, entendeu? Então não quero mais saber e larga totalmente. Quem já viu esse tipo? Tá bom esse aqui? Beleza? Ótimo, obrigado, queridos. Então, nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Pelo contrário, nós temos que dar um bom testemunho. Tá? Um bom testemunho. E tem aqueles que são muito religiosos. São tão religiosos que atrapalham as pessoas de chegarem até Jesus, não é? Porque para eles só tem religião, não é vida com Deus. Não é vida transformada. Não é ser uma bênção para o outro. É ter uma vida redondamente religiosa. Que mostra exteriormente que é muito, né, servo de Deus. Mas na vida prática, trata mal as pessoas, não ama ninguém, faz tudo de má vontade. E pratica atos que só escandalizam as pessoas. Então tem que ser o contrário. Temos que ser como lá em Atos 2, né, 46, né, que o povo via a atitude dos primeiros cristãos, né, e aí eles contavam com a simpatia de todo o povo. Mesmo aqueles que não queriam saber de ser cristãos, não é? Mas tinham que reconhecer que tinha uma vida diferente ali. Então eles contavam com a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Tá? Quem acrescentava? O Senhor. Por conta do quê? Por conta da vida que eles tinham de comunhão com Deus e de comunhão com os seus irmãos. Vida prática. Ensinavam a doutrina dos apóstolos. Partiam o pão juntos. Oravam juntos. Faziam tudo com ação de graças e com singeleza de coração. E aí, acabavam contando com a simpatia do povo.
E o Espírito Santo a cada dia ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, é assim que funciona. Então, Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, queria ver Jesus. Mas tinha um problema. Sendo ele de pequena estatura, ele não conseguia ver por causa da multidão. Ele era baixinho, muito baixinho. Não é? Então, é a multidão, né? Jesus passando, aquela coisa toda. Ele não vou conseguir ver esse Jesus, eu quero conhecer ele. Não vou conseguir nem ver. Tá difícil esse negócio aqui. Consegui nem ver o que dirá ouvir, né? Então ele teve uma ideia. Teve uma ideia que funcionou bem. Vamos lá. 4. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Então subiu na árvore ali, na figueira, né? Porque aí ele já ficou numa outra altura, aí ficava mais fácil. Agora daqui eu vou conseguir ver. Mas ele nem imaginava o que estava para acontecer. Nem imaginava, né? Ele queria conseguir ver Jesus. Mas não imaginava o quanto ele ia não só ver, mas o quanto ele ia ter de contato direto com o Senhor Jesus. Olha só como Jesus é. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Então não é que Zaqueu olhou de cima para baixo e viu só, né? Jesus também olhou para cima. Quero dizer, nessa noite, que mesmo quando você pensa que o Senhor não está vendo nada, o Senhor está vendo tudo. O Senhor enxerga você, se importa com você. Você não é um número, tá? Um número para alguém manipular. Você não é isso, você é uma pessoa humana, tá? Que Deus aprove resgatar você, se importar com você, ir até onde você está. Independente de você ter tomado qualquer iniciativa de ir até Ele ou não. Mas Ele se importa. Então Jesus olha para cima. Olha para cima e olha o que Ele fala. Chama pelo nome, Zaqueu. Olha o susto que ele deve ter levado. Ué, além de tudo, sabe meu nome? Como assim? Olhou para mim, ainda me chamou pelo nome? Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele conhece a nossa vida, a nossa realidade. Ele conhece as nossas alegrias e as nossas tristezas. Ele sabe das nossas dificuldades e limitações. Ele as conhece. Ele as conhece todas. Então ele olha para cima. Zaqueu, desça depressa. Põe o teu nome aqui no lugar do Zaqueu. Põe aqui. Rubens, desça depressa. Põe o teu nome aqui, fala agora. Desça depressa. Não perde tempo. Aproveita a oportunidade. Por isso que eu depressa. Por isso que eu depressa. Eu lembro até hoje uma pregação ao ar livre naquela época, né? Que tinha muita pregação ao ar livre, né? Então a gente estava em cima de um caminhão lá junto com um pastor ali que era um evangelista, né? Ali bem daqueles que gostam mesmo de fazer essa parte, né? E ele dizia, porque o evangelho de Jesus não é somente para os velhos. Aí passou um outro caminhão ali com os trabalhadores, tá? Eles, é só para os velhos, sim. Provocaram. Aí ele, que bom que vocês estão ouvindo a palavra que está sendo pregada. Porque o evangelho é para todos. Desde a criança até o mais idoso. O evangelho transformador de Jesus Cristo, né? Não percamos nenhuma oportunidade que Deus nos dá. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem judeu, não tem grego, não tem mulher, não tem homem, né? Não tem gentil e judeu, não tem nada disso. Não tem livre, escravo, rico, pobre, né? Não tem se você é do continente americano, africano, asiático, né? Tanto faz dentro dessa riqueza multicultural maravilhosa de Deus. Nós vamos nos enriquecendo um com o outro e vamos dar a mão um para o outro em unidade, em perfeita unidade, sem perder tempo. Não tem que brigar com ninguém, não tem que ficar arrumando confusão com ninguém, né? Eu vou arrumar umas polêmicas aqui com esse, com aquele, né?
aí arruma e tal, e vamos fazer umas brigas aí, vamos fazer umas polêmicas aí. Ah, esse interpreta a Bíblia de um jeito, o outro do outro e tal, e vou ficar nas querelas aí, né? Quanta perda de tempo. O mundo precisa ver o exemplo dos verdadeiros cristãos. O mundo precisa de salvação. O mundo não está precisando de mais polêmicas, tá? Então você pode discutir o que você quiser, mas não é a polêmica que vai resolver. O que vai resolver é a verdadeira palavra de Deus sendo revelada aos nossos corações, tá? Então, nisso nós vamos ser, né, aqueles que não abrem, né, mão de jeito nenhum. Aquilo que o Senhor nos revela de um verdadeiro evangelho na sua palavra. Aquilo que não tem tanta importância, fica na esfera acadêmica, né? Pode discutir na esfera acadêmica, não tem problema, né? Sabe, tem os lugares certos para isso. Mas a gente não vai perder tempo, né, de ficar discutindo tanta coisa que não está interessando. Não é? Como a gente brincava antigamente, né? Discutir qual é o sexo dos anjos, né? Que aí Jesus já falou, ó, lá ninguém vai se dar em casamento, né, e tudo mais, é como os anjos do céu. Lá não tem essa história porque não vai precisar disso, não é? Então não adianta eu ficar discutindo, né? Agora, aquilo que é fundamental para a nossa fé, aí nós não vamos ficar discutindo, nós vamos proclamar aquilo que nos foi revelado pelo Espírito Santo. Amém, Jesus? Não é uma questão de discussão, né? É uma questão de proclamar e viver. Aleluia! Diga comigo, proclamar e viver. De novo, proclamar e viver. Glórias a Deus. Então a gente proclama e vive uma verdadeira e transformadora palavra do Senhor. Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Gente, que susto que esse homem levou, não? Como assim? Eu queria conhecer ele, não conseguia nem enxergar, subir nessa árvore. O homem olha para mim aqui na árvore e fala, Zaqueu, desce depressa aqui. E hoje, ó, a minha agenda é com você. E é na tua casa. Não, dá para desmaiar, não dá? Né? Dá para ter um, né? Que é isso? E logo o maioral dos publicanos, odiado pelo povo. Um dos mais odiados naquela cidade. Se tinha alguém que era odiado naquela cidade, era o Zaqueu. Tá? Que era chamado pelos caras do quê? Ladrão era o mais leve. Né? Era de ladrão para cima. Tá? Traidor, ladrão, né? Daí para cima. Tá? Seguramente, né? Era difícil ser mais odiado do que ele naquela cidade. Aí Jesus falou, e é com ele que eu vou. Com ele, e eu vou para a casa dele. Gente, vocês já pararam para pensar? Né? Não tem igual, né? Não tem igual. Jesus é, né, extraordinariamente diferente. Né? Que coisa, meus irmãos, que coisa. Né? Vamos continuar o relato aqui, vamos para o 6. Então, ele desceu rapidamente. Perder tempo não, né? Desceu rapidamente, ficou perguntando, mas como assim? Mas e tal, tal. Não! Perdeu tempo não. Pô, já que é assim, opa, né? Desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O recebeu com alegria, tá? Não perdeu tempo. Então, receba com alegria aquilo que o Senhor está te concedendo. O que Ele está concedendo nesta noite, o que Ele tem concedido a você, o que Ele vai conceder a você, recebe com alegria. Recebe com alegria. E estuda bastante as escrituras, sim, tá? Para encontrar nelas as respostas que você precisa para a tua vida prática, tá? Porque o que interessa é isso, né? Que a escritura me seja revelada para que eu pratique, para que eu viva. Amém, Jesus? Senão vira letra de lei. E letra de lei resolve alguma coisa? Se resolvesse, né? Os fariseus teriam, né, resolvido tudo, né? Não precisava nem o Messias vir, né? Tinham resolvido tudo. Mas não pode ficar na letra só, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica, traz vida, renova, transforma. Nos traz de volta para a vida que Deus sempre planejou para
cada um de nós. Então, recebeu com alegria. E aí o povo, ao ver aquela atitude de Jesus, né, quebrando preconceitos, quebrando paradigmas, né, aplaudiram, né, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, né? Ué, não é para aplaudir uma bênção dessas? Não, como é que o pessoal fez? Próximo versículo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Gostaram, não? Ele se hospedou na casa de um pecador. Continua sendo assim, sabia, nos dias de hoje? As pessoas separam umas das outras, né? E acham esse aqui não, aquele dá muito trabalho, esse aqui é muito problemático, esse aqui eu já perdi a esperança, aquele outro lá nunca que eu vou conseguir chegar até ele. Começa a separar tudo, não é? E perde as oportunidades para chegar. Já teve alguém que você achava bastante antipático? E o dia que você conseguiu ter uma primeira conversa com a pessoa, você viu que não era nada disso? Você assim, nossa, mas é uma pessoa até bacana. Conversou tão bem, né? Não é aquela impressão que eu tinha só de ver passar assim, né, que eu via, né? Nossa, que antipático, né? Aquela pessoa deve ser horrível, né, para conversar, né, e tal. Mas quando você conheceu, falou, puxa vida, né, não é nada disso. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Com você também já aconteceu? Né? Então, nós temos muitas vezes impressões erradas. Diz que a primeira impressão é a que fica. Não, mas às vezes a primeira impressão é uma impressão errada. Como é que a primeira impressão é a que tem que ficar? Se uma impressão errada. Né? Se a impressão for a certa, tudo bem, né? Mas se for errada, não é? Porque o coração engana a gente, hein? Enganoso é o coração. Né? Então eu preciso trabalhar com o quê? O coração novo dado por Deus, né? Para mim, amém, Jesus? Tá, Ezequiel 36. Então eu tenho que ter um novo coração funcionando, não é? Porque o coração normal, ele é enganoso. Ele mede as pessoas de cima a baixo e mede errado. E mede errado, não é verdade? E olha assim tudo, nossa, aquele ali, nossa, deve ser insuportável. E às vezes não é. Ou às vezes é só uma pessoa que está precisando de alguém que dê atenção verdadeira para ele. Não atenção para obter uma vantagem. Não, eu quero chegar perto dele para ver se ele me ajuda a conseguir um emprego melhor. Porque ele tem muita influência. Né? Então você quer puxar o saco da pessoa para ver se ela te ajuda a conseguir um emprego. Você não está nem aí com a vida dela. Mas se ela perceber que o teu interesse é por ela, pela vida dela, por aquilo que se passa com ela, então pode ser que aí ela vai, né? Facilmente até falar com você, sabia? Nós temos experiência, né, de gente que falaram para nós, nossa, isso é terrível, vocês não vão conseguir nem ser recebido por aquela pessoa. Nem recebido vocês vão conseguir. Aí a gente falou, não vamos ficar com essa imagem na cabeça, né? Vamos em frente. E aí precisa ver, a pessoa recebeu assim, ó. Recebeu de uma maneira que, não foi nada daquilo que falaram, então que ela ia receber todo mundo com pedrada aqui, que ia, né, fazer todo mundo sair correndo. Não, recebeu bem. Parou para ouvir a palavra. E passado um período, ela estava se batizando na nossa igreja. E todo mundo da própria família dizia, ela é terrível. Essa aqui vocês não vão conseguir nunca nem conversar com ela. Tá? Olha, aquela que não dava nem para conversar, batizou nas águas em nome de Jesus. Ah, tá? Olha como a gente se engana. Tá? Por isso que eu falei lá no começo, né? De onde você pode não imaginar, dali Deus vai fazer grandes coisas. Tá? E não somos nós que vamos escolher, né, esse ou aquele, não. Deus estabelece, Deus faz e Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos, amém? Ele não quer salvar só um pequeno grupo, né, privilegiado, não. Tá? Se tem pessoas que não querem, é outro problema. Mas a nossa parte será feita. E Deus oferece a salvação gratuitamente a todos. E ofereceu essa salvação aqui para Zaqueu. Mas ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aí Zaqueu ficou ouvindo essas conversas e desanimou? Não. Versículo 9. Jesus lhe disse, hoje, olha só o resultado da visita.
Olha que visita eficaz é de Jesus. Hoje houve salvação nessa casa. Porque esse homem aqui, o Zaqueu aqui, também é filho de Abraão. Porque Abraão é chamado pai da fé. Então é filho de Abraão nesse sentido, né? Exercício da fé que já vem desde o início lá do projeto de Deus. Então esse homem também é filho de Abraão. Olha que coisa tremenda. Tá? Versículo 10. Tem um versículo aqui que nós ainda não lemos que eu vou voltar, tá bom? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio salvar quem estava perdido. Não veio salvar quem já se acha salvo. Não, porque eu sou tal. Porque a minha origem é tal. Houve épocas que até para conhecer uma pessoa, eu falava assim, mas espera aí, ele vem de onde? Qual é a origem dele? Qual é a origem dele? Ah, não, se é dessa origem, então não quero nem conhecer. Né? De tanto preconceito. Não, aqui não entra ninguém na minha casa, então, que tem essa origem. Né? As pessoas sendo classificadas de uma maneira totalmente errada. Volta lá no versículo 8. Olha a atitude de Zaqueu a partir da visita eficaz de Jesus. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Viram isso? Mudança de vida, atitude diferente, testemunho de salvação. Então, quando a pessoa tem uma mudança, ela muda o modo de pensar, o modo de agir, o modo de falar com as pessoas. 2 situações diferentes, uma com mau testemunho e uma com bom. Envolvendo 2 mulheres que frequentavam determinada igreja. Com uma, aconteceu o seguinte: marido veio assistir o culto junto com a esposa. Terminado o culto, ele procura o pastor. E aí ele fala para o pastor: pastor, olha, eu acho que eu vou me mudar aqui para essa igreja. Ah, o senhor vai passar a frequentar? Não, mudar aqui para a igreja mesmo, aqui, morar aqui. Mas como assim? Não, porque aqui dentro dessa igreja, a minha esposa é outra pessoa. Trata todo mundo bem, é gentil, é amável. Mas lá em casa o senhor não imagina a amargura que é essa mulher. Então, como aqui ela é assim, eu acho que eu vou mudar aqui para essa igreja, que ficar aqui então. Porque quem sabe, né, aí eu vou ver essa mulher assim. O pastor levou um susto, né? O marido estava dizendo o quê? Não tem um bom testemunho. Outra situação com outra mulher. Essa deu um bom testemunho. Aí o marido também procurou o pastor. Né? Falou: pastor, eu estou muito feliz. Está feliz? Estou muito feliz, porque desde que a minha esposa começou a vir aqui, nesta igreja, ela é outra pessoa. Mudou completamente a nossa vida lá em casa. O relacionamento está outro. Sabe? Ela é uma nova mulher, pastor. Então, tem alguma coisa aqui nesse lugar aqui, né, que está trazendo esse benefício para ela. Então, eu quero também conhecer mais vocês aqui, o que acontece aqui, porque alguma coisa aconteceu, né? E eu preciso entender o que é que está acontecendo, né? Então aí o pastor nessa daí foi assim, ufa, né? Ufa, né? Essa entendeu, essa está vivendo o verdadeiro evangelho, tá? Então, aí a diferença, né, entre o mal e o bom. E Zaqueu aqui está mostrando a diferença na prática. Depois do encontro com Jesus, ele desapegou da riqueza dele e das falcatruas que ele fazia. Não, dou metade já de cara para os pobres. E do restante aqui é o seguinte: de quem eu extorqui, vou devolver. E vou devolver 4 vezes mais do que eu extorqui. Vou devolver, mas vou devolver não o valor, né?
4 vezes mais. Tem mais do que juros aí, né? Muito mais ainda, tá? Por quê? Mudou a atitude. Então tem que ter mudança de atitude. O mundo precisa ver isso. O mundo precisa ver briga. Briga entre crentes, briga entre ministérios, briga entre pessoas que têm ideias teológicas diferentes. Não tem que ficar brigando, não. Vamos ver a nossa experiência com Cristo, né? E vamos levar avante essa experiência. Vamos mudar o nosso país através do nosso testemunho e da nossa oração, aleluia. Vamos fazer isso, né? Mostrar a diferença que faz a verdadeira vida com Cristo. Sabe, não é brigando com esse, brigando com aquele, xingando esse, xingando aquele. Que testemunho é esse? Ah, então o crente não xinga? Não. Ah, mas eu conheço uma porção que xinga. É pecado. É pecado. O verdadeiro cristão não é para xingar ninguém. Nem dentro de casa e nem fora. É para abençoar. Com a sua boca ele abençoa, edifica. Amém, Jesus? Se você concorda com isso, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então, houve salvação na casa de Zaqueu. Então pode haver salvação na minha vida, na minha casa, na minha família, ao meu derredor. E deixa Deus então realizar isso. Amém, Jesus? Tá? Então nesta noite, eu quero que cada um de nós declare isso. Senhor, eu quero viver essa salvação e transmitir também, ser um canal de bênção para que outros possam também ser salvos. Parece que a urgência de hoje das pessoas, né? É uma urgência assim, muito assim, né? Ai, religiosa, né? Eu tenho a urgência de buscar, né? Me encaixar aqui ou acolá, parari, parará. Mas o que a gente precisa mesmo, né? É viver o propósito que Deus tem para nós hoje. É viver a verdadeira vida cristã. Porque aonde a gente estiver, não vai alterar nada. Circunstâncias não vão alterar. A verdadeira vida de Cristo vai continuar em mim. A minha casa vai ser casa de bênção, casa de testemunho. Não vai ter diferença nenhuma. Eu vou me manter firme. Eu não vou ser um consumidor de produtos espirituais. Mas eu vou ser alguém que Jesus usa e usa poderosamente para a sua glória. Tá? Aí ele chamou você e a mim para grandes coisas. Chamado geral para todos. E cada um tem também depois o seu chamado específico, não é? Está entre você e Deus. E tenha certeza que no seu chamado específico Ele já está te usando. Ele já está te usando. Ele já está te usando. Não vai usar não. Já está. Já está usando. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer, que Ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e... Esqueci, como é que é? O mais Ele fará. Ele fará. Ele fará. Então, nessa noite, toma posse de toda a bênção de Deus. Toma posse de toda a salvação de Cristo Jesus. Toma posse e seja um agente que leva avante essa salvação para muitas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Porque se você crê, você vai falar e vai testemunhar. Crie, por isso falei, diz a Escritura. Crie, por isso falei, não, mas isso daí não é para mim, pastor. Isso aí não é para mim. Eu não sei falar nada. Ninguém perguntou se você sabe falar ou não. Quem é que sabe realmente, não é? Quem é que sabe realmente? Nós dependemos do Senhor para tudo. Para Ele ensinar, para Ele mostrar, para Ele falar. E nós temos grandes bênçãos aqui. Você é uma grande bênção, tá? Você é uma grande bênção. Procura agora 2 pessoas aí, perto de você, e fala para ela que ela é uma grande bênção. Rapidamente aqui. Já fique em pé. Fique em pé. Fique em pé e